A igreja, ele acha que a igreja tem que se adequar a ele. Todo crente, quando ele chega em uma determinada denominação ou num reino espiritual, a igreja que tem que se adequar a ele, as pessoas que têm que fazer amizade com ele, as pessoas que têm que se aproximar dele. Crente é aquele que ele não se deixa ser mudado. Eu não sei se você conhece alguém na igreja, assim, nas igrejas, ou até mesmo evangélico, que é aquela pessoa que não há diferença entre quando ele era ímpio para com o que ele é hoje, se ele aceitou Jesus. Sim. Pessoas que andam, aceitou, não, fulano é crente? Eu não sabia. Porque a ação dele não condiz. Ele crê que Jesus Cristo vem levar a noiva, ele crê que está na igreja para ser salvo, mas ele não quer ser transformado. A crença, o crente, a pessoa crente dentro da igreja, ele é o chamado falso mestre, é aquele que conduz alguém à perdição. O crente dentro da igreja é o joio no meio do trigo. É aquele que ele sempre está montando algo para ir de contra o que é certo. Ou seja, se marca uma campanha, para que orar todo dia? Se tem ensinamento, a gente já tem culto 2 dias, para que sexta? Então esse é o crente que não se adequa, não quer transformação, não quer mudança, não quer ser renovado. A verdade é que o crente, ele vem com defeito, mas ele não quer ser consertado. Porque a diferença do salvo é, quando ele levanta a mão e aceita Jesus, ele sofre uma transformação da qual quem está de longe percebe. Onde ele chega, são aquelas pessoas que batem o olho em você e falam: você é crente, né? Não é as vestes, não é o jeito de você falar, mas é o que está dentro de você, que prova que você tem ação, que você tem algo que o mundo não tem. Então esse é o salvo. O salvo é aquele que na igreja ele sempre está buscando ser melhor. Se a palavra bateu, ele não está nem aí quem foi que bateu, não está nem aí se foi cajado, não está nem aí se foi correção. Ele pega a parte dele e ele quer sofrer a transformação. Se a palavra está falando, Deus, ele quer ser moldado. Glória a Deus. Então esse é o crente, esse é o salvo. Esse é a pessoa que quer mudança. Esse é a pessoa verdadeiramente que sofreu transformação dentro de si. Sempre digo que ensinamento não é lugar de falar sobre doutrina, mas eu sempre digo que se tem algo que é errado, é as pessoas querer ver Deus na sua vida pelo que você veste ou a maneira que você anda. Não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Se caso você está de uma maneira e dentro do teu coração você está se sentindo mal, um exemplo, você veste uma roupa e você se sentiu mal com ela, é o Espírito Santo te incomodando que não está certo. Então aí vai ser você e ele que vai sentir o desejo de transformar ou não. Porque se você olhar pessoas quando eles chegam para a igreja, que ele verdadeiramente sofre a transformação de ser salvo, ele não precisa que ninguém mande ele fazer nada. Ele faz sozinho. Ele não se sente bem com as coisas que o mundo faz. Se até aqui algo do mundo ainda te faz bem, você está trilhando o caminho para ser crente e não salvo. E infelizmente a igreja de Cristo nos dias de hoje tem mais crente dentro da igreja do que salvo. Louvado seja Deus. Porque se você olhar, há uma terrível e uma luta muito grande, principalmente eu vou usar teu irmão ele aqui, que é uma liderança, e o irmão Lucas. Há uma necessidade que as autoridades têm de trazer as pessoas a cumprir regras, porque crente não cumpre regra, crente faz do jeito que ele quer. Crente não se adequa à Bíblia, ele não vive a Bíblia, ele vive o que ele vê e o que ele tem no coração. São aquelas pessoas que falam assim: eu era assim, nasci assim e vou. Não quer transformar.
E a Bíblia diz que quem quer ser salvo tem que ser renovado pela palavra. Glória. Oh, glórias a Deus. A Bíblia diz que é todos os dias você tem que ser renovado, porque é todo dia você tem que buscar uma perfeição em alguma área. Todo dia você vai olhar dentro de você. Por isso que a Bíblia diz: todos os meses, antes de tomar a Santa Ceia, é lido uma palavra que é chave. Eu gosto dela, amo do coração. 11:28. Examina-se, pois, o homem a ti Mesmo. Isso tem que ser cotidiano na sua vida. Verdade. Sempre você tem que estar se examinando. Será que está adequado? Será que a minha fala, o meu andar, será que está adequado? O que Jesus faria? Eu, há uns anos atrás, eu andava na rua e eu queria brigar com todo mundo, e se passasse na minha frente, fizesse as coisas erradas, se brincasse eu já passava o carro por cima, era aquela agonia. Quando é um belo dia eu tomei um choque térmico. E aí o que acontece? Hoje, sempre quando eu vou tomar uma decisão, eu sempre falo: o que Jesus faria? O que Ele faria? Porque se você olhar, é alguém soberano, é alguém que tinha poder para lá naquela cruz fazer assim e acabar com tudo. É alguém que o poder era tão grande que perante Lúcifer, na hora que ele chega para dar ali o pão, a transformar, ele poderia muito bem, com o estado de dedo, fazer todas as coisas. Só que ele mostrou sempre para nós que nós temos que ser submisso à palavra. Tem gente que fala: eu tenho que me humilhar perante os outros. Não, você tem que ser submisso à palavra, para que o próprio Criador te exalte. Porque crente, ele quer ser exaltado, só que o salvo, ele prefere que Deus exalta ele. Glória a Deus. Aleluia. Crente, ele quer aparecer, o salvo, ele prefere que Deus conduza ele. Oh, glória. Então essa é a diferença, uma das diferenças entre crente e salvo. Aleluia, Jesus. Há pessoas que crê, mas não obedecem, crê, mas não se arrependem, crê, mas não nasceram de novo. Livro de João, capítulo de número 3. Lembra do que... Quem não estava aqui sexta-feira passada? Quem não estava? Eu não estava. Aí quando estava? Eu não. Pronto. Vou falar a mesma coisa que eu falei a semana passada. Eu não dou ensinamento para que alguém aprenda. Eu sempre passo ensinamento para que amanhã eu esteja aí e você aqui. Então por isso que há uma necessidade sempre de que ensinamento você traga lápis e papel e caneta. Porque hoje eu estou aqui, amanhã você vai estar aqui. Se eu dar continuidade em ensinamento, eu sempre digo que em um mês, ou 2 ou 3 pessoas que não têm oportunidade, têm medo de vir aqui na frente, têm vergonha, com um mês ou 2 ou 3 de ensinamento que nós se aperfeiçoar mais, eu tenho certeza que isso muda. Porque para isso que é ensinamento. Eu quero, em nome de Jesus, através do versículo que eu vou dar para cada um ir lendo, vocês vão ler sentadinho aí. Amanhã depois eu já vou quebrar mais o gelo para que vocês levantem, expliquem um pouco, e aí você vai ganhando autoridade, você já vai começar a perder o... Eita, Deus é forte, Jesus. Aí, sabe aquela pessoa que vem aqui na frente e lê um versículo, ele tem até leitura, mas aqui na frente ele fica meio trêmulo, aí se embaraça, pega uma vírgula, e aí você quer desesperadamente ler, logo gente sair dali, pois isso aí é a timidez. Glória a E a Jesus. Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do Céu. Então nós estamos aqui para quebrar também esse jugo. Por isso que eu vou estar passando para vocês os versículos, vocês vão lendo, se sentir desejo no coração de explicar, irmãos, eu não entendi assim, ou eu não entendi, me explica aí, fica à vontade, você vai estar dialogando para que você quebra o gelo e amanhã depois, na sua saudação, na sua oportunidade, você venha melhorar. Aleluia. Só quem não quer um dia ser pregador, mas tem o dom só de levita, tem alguém aqui? Tem o dom só de levita e não quer ser pregador?
Não tem nenhum levita? Luca é pregador, levita e tudo. Quem tem o desejo de pregar? Quem tem o desejo de pregar? Eu não. Lembrando sempre, amados queridos, nós estamos ensinando, ela vai falar da Bíblia, mas ensinamento é isso aqui. Lembrando sempre uma coisa: toda igreja tem um ponto. A timidez vem pelos olhão de coruja que fica em cima de você, né? Você olha para lá que é redondo de olho, já viu aqueles levitas que vem inovar, aí ele fala: não, irmão, isso é porque olha o tamanho dos olhos de Ney lá. inovar de olho fechado. Mentira, é porque se ele bater o olho e ver os olhos de coruja, é diabo. Você atrapalha todinho. É assim, irmão? Então o que acontece? Sempre na igreja tem um ponto. Tem um ponto, nós vamos entender o que é isso. E outra, levita, ele precisa também urgentemente perder a timidez, que é essa que nós vamos falar através do versículo. Você vai aprender a ler, você vai aprender a explicar, você vai aprender a estar falando no meio das pessoas. Por quê? Levita bom não é levita que tem boa voz, não. Quem acha que levita bom é quem tem a voz boa, está enganado. Deus não está atrás de voz, não. Isso aí é coisa da televisão, que procura os famosos, procura essas coisas. Deus não está atrás disso. Deus está à procura de alguém que tenha autoridade aqui na frente para louvar e a noiva dele receber. Oh, aleluia, glórias! Aleluia, Jesus. Recebe, levita que tem a voz bonita e um levita que tem autoridade. É desse O jeito. levita que chega aqui na frente, a voz rouca, arranhando, não tem voz nenhuma, mas quando Deus toma ele, a igreja sente. É desse jeito. Porque ele não louva para unção, ele não louva para aparecer voz, ele não louva para ninguém ver a voz dele, não. Ele louva para que o Espírito Santo trabalhe na noiva. Glória! O objetivo de quem louva é você saber que você está louvando ali. Eu sempre falo isso para minha esposa. É por isso que ela sempre, quando ela vai procurar um louvor, ela sempre procura um louvor que tenha letras para falar com a igreja. Observe o jeito que Jeane louva para você ver. Eu sempre faço isso com ela. Por quê, mano? Quando você for louvar, lembre de uma coisa: você é instrumento que Deus está usando para falar com alguém dentro da igreja. É desse jeito, aleluia! Não é para você louvar para a igreja. Você é instrumento que Deus está usando, vai falar com alguém ali. E alguém que está ali dentro da igreja vai sair dali com aquele louvor no coração. Aleluia, Jesus. Então sua parte seja feita, foi instrumento para Deus falar com alguém. Glória a Deus. Aleluia. Então eu vou começar pela irmã Cíntia, a gente vai fazendo o L aí. Tem que ser o L? Tem que ser o L? Jesus. João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. O irmão Everaldo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Irmão de Ney, não? João 3:3. João 3, 3. Deixa eu acostumar mais um pouco. Jesus respondeu. Não, peraí, rapidinho, não lê agora não. João 3, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 5. Irmão Irá, você quer? Não? Irmão. Não. Olha lá que eu vim dizer que você é pregador. Jesus da pregação. 2 Timóteo 3, 5. Segundo vai 3, 5. Adailson. Que eu vou pular Adailson. Que Adailson é posse de fogo e alta. Livro de William. Livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5:17. Que a Bíblia é limpa. E a esposa do William, pode? Romanos capítulo 10, versículo 9. Irã. Romanos capítulo 10, versículo 10. Vamos parar por aí, depois eu passo por lá de cá e a gente vai passando. Lembrando sempre que nós estamos falando da diferença entre o crente e o salvo. Então, alguns versículos que nós vamos ler aí, se você sentir desejo de explicar um pouco, fica à vontade. Deixa Deus te dar. Achando melhor você sentar, tá?
Onde não há transformação, não houve regeneração. Onde não há frutos, não houve nascimento. Pode ler. João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nessa passagem aqui, eu entendo assim: o nascer de novo é se não morrer. Tipo, eu era a Cíntia que, tipo, irmão Zé, eu brigava e hoje eu sou crente, chego lá, não. Ou é assim ou não é. Ou é do meu jeito ou se não, não. Como aconteceu essa semana, né? Comigo lá na empresa. Aconteceu um acidente comigo de manhã cedo. E assim que eu encerrei, eles mandaram eu lá para conversar e queria que eu arcasse com a avaria do carro do terceiro. Eu disse: olha, eu encerrei agora. Eu estou com fome. Eu vou para casa, eu vou orar. Mas logo de início eu vou te dizer que eu não vou pagar. Não quero nem vou pagar. Porque eu não saí de casa para trabalhar para cometer acidente. E acidente é acidente. E lá eles ficaram me provocando o tempo todo. E ele disse: você está nervosa? Eu falei assim: não, eu estou calma, eu estou calma, eu tenho que conversar com vocês. De novo, nova criatura. Quando eu fui me batizar, eu lembro que o pastor ele falou algo para mim que até hoje eu guardo no meu coração. Antes de eu descer as águas, ele falou: daqui para frente, quem você era, morreu. Se você quiser dar continuidade de ser evangélico, quem você era, morreu. A ação tem que ser completamente dia após dia. Não é fácil, mas dia após dia você tem que matar o velho homem para o novo ser feliz. Pegando um gancho nessa. O velho homem não morreu, ele sempre vai estar vivo. Só que a nossa meta é matar ele para que o novo crie vida. Essa é a luta constante que nós temos que ter todos os dias. Aí alguém pode dizer: mas a irmã Paula pegou porque ela ainda fez. Não, ela estava em luta contra o velho homem e ela conseguiu vencer ele. Então essa é a meta do salvo, é dia após dia, lutar para ser diferente, lutar para ser melhor. Errou aqui, conserta lá na frente. Caiu aqui, tropeça aqui, levanta para consertar o erro. Essa é a ação do salvo. O salvo não é aquele que vem de casa para a igreja e é certinho. Aqui não tem ninguém certinho. Ninguém na igreja é certinho. Sempre digo e deixo isso bem claro, que os irmãos venham anotar isso daqui para frente. Nunca se escandalize por um erro de um irmão dentro da igreja. Tem pessoas que falam: não, eu vou sair da igreja porque fulano errou, fulano estava se prostituindo. Não, aí você está servindo ao homem. Você aí está tendo ação do crente. A ação do salvo eu sempre vou estar preparado para a queda de alguém, porque esse alguém é ser humano. É por isso que o salvo, quando ele vê que alguém caiu, que alguém se machucou, ele vai tentar ajudar, levantar e não colocar mais lenha na fogueira. Essa é a ação do salvo, é você saber que o teu irmão é falho e ele vai falhar um dia. Então essa é a ação do crente salvo. O que é ser salvo? Livro de segundo, leia aí para mim sobre o que é ser salvo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afastastes. Mas pode ir mais. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quer falar alguma coisa?
Então aí é a ação de crente ainda. Essa é a ação de um crente. Tem até aparência, mas não é verdadeiramente da salvação. Agora vamos falar um pouco, depois nós vamos falar um pouco sobre o que é ser salvo. Ser salvo é ter sido regenerado. Alguém sabe o que é regenerado? Restaurado. Olha aí. Você lembra de quem era você quando Jesus te achou? Eita glória, quem lembra todo dia sou eu. Todo dia. A Bíblia diz que Samuel, ele pega uma pedra e coloca entre Mispa e Sem, 2 lugares, coloca entre Mispa e Sem, e coloca o nome o quê? Alguém sabe? Ebenezer, que significa até aqui. Os ajudou o Senhor. Para que ele colocou isso ali? Para que se alguém passasse correndo, montado em um cavalo, ele visse aquilo ali e lembrasse do dia que Deus deu vitória para ele naquele lugar. Aleluia. Sempre você tem que dar uma olhada da onde Deus te tirou, quem você era, Verdade. onde Ele te encontrou, aonde Ele te achou. Isso é o que vai te dar substância, é o que vai te dar potência para ser regenerado e ser melhor dia após dia. Quando eu lembro que eu amarrava a minha geladeira de borracha de latinha de bicicleta, vendia os tickets para ir de pé daqui para o aeroporto para beber cachaça, aí eu falo, não, para essa vida, meu amigo, eu sou bem mais que aventurário que Deus me salvou. Aleluia. Então você só lembra quem você é e o que você é, o que Deus fez na tua vida quando você volta. Quando você volta para onde Deus te tirou, aí você é regenerado, aí você é mudado, aí você é crente salvo dia após dia. Glória a Deus. Nada te derruba, porque crente salvo não tem quem derruba ele, não. Palavrão, cara feia, nada isso derruba o crente salvo, porque ele tem um alvo. Qual é o alvo? Céus. E ele sabe para onde ele vai. Glória a Deus. Aleluia. Então, ser salvo é ter sido regenerado, perdoado e reconhecido com Deus por meio de Cristo Jesus. Livro de Efésios, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Se alguém, amado, quiser perguntar alguma coisa, 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Lembre sempre disso. Nada que nós fazermos pode fazer com que nós possamos ser salvos. Isso é dom gratuito. Nós não somos merecedores, mas eles nos encontrou. Se você olhar, tem milhões de pessoas fora. Bilhões. Só que Deus olhou você e escolheu você para estar aqui hoje a presente. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Pode ler. Foi você? 11. Pode ler. 2 Coríntios 4:17? Isso. 3:17 quer dizer, né? 5:17. 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Crente salvo tem que viver de novidade de Diariamente. vida. Quanto tempo você tem de evangelho? Eu aceitei Jesus 17 de fevereiro de 2023 aqui em Porto Seguro. 2023? Isso. Quem é mais novo que ele aqui na Evangelho? Quem é mais novo? É? Sou caçula. A ação de quem está em novidade de vida, um exemplo, tudo para ele é novo.
Tudo para eles dois agora é novidade de vida. Eles querem buscar mais, eles querem ter conhecimento mais, eles querem ir mais além. Só que quantos aqui já caíram no primeiro amor? Tem alguém que já caiu no primeiro amor aqui? Eu. Tem? Que já foi crente, desviou, saiu? Eu. Já. Lucas, tem mais alguém? Que foi, levantou a mão, aceitou Jesus e por um descaso esfriou, passou um tempo lá fora, voltou de novo? Eu desviei, passei 7 anos no mundo e voltei. Nunca. Pegue isso aqui, vocês dois, e quem nunca, graças a Deus, se desviou. Nunca é igual. Nunca perca o primeiro amor. Essa sede, essa fome que vocês têm agora, não perca. É, desse jeito. Porque tudo que você quiser no primeiro amor, você consegue e com facilidade. Eu lembro que eu nem falar sabia. Para mim, ter o meu primeiro dia que eu fui falar com a menina, eu me atrapalhava todinho. Eu fui criado na roça, zona rural. A única coisa que eu via era folha, mato e bicho. Então imagine uma pessoa que nasceu e se criou na roça, para você vir o meio agora da sociedade para falar. É difícil, mano. Eu não tinha o português, claro, porque eu nunca estudei em escola boa, eu estudava lá dentro dos matos, eu andava era mais de hora com lama até aqui para ir para o colégio. Então eu não tinha uma boa leitura. Só que um belo dia, eu orando, eu falei, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu era o pior da classe, quando era para apresentar trabalho na frente da escola, lá em Salvador, eu ficava assim, ó. Um belo dia, madrugada, eu vi que tudo que você pedia para Deus, Ele dava, irmão. E aí o que eu fiz, de madrugada eu me desci 7 dias, eu orando. E hoje, onde é que eu estou? Tem pessoas bem mais letradas que eu. E desse dia para cá, quando era para mim apresentar trabalho lá na frente, na escola, no colégio lá, quando eu ia, todo mundo falava, não, eu quero ir para o José. Eu vou para o José, porque eu apresentava o trabalho dele. Então nada é impossível para o primeiro amor. Só que quando você perde ele, para você conseguir de novo, não é igual nunca. É verdade. Nunca perca o primeiro amor. Se antes você pregava, se antes você louvava bem, se antes você tinha a minha voz, é porque eu não tenho nada gravado, eu só tenho o pessoal de Salvador. Um dia desse eu vou perturbar para ver se eles mandam uma pregação minha lá em Salvador e você vai dizer se é a mesma voz de José hoje. O mesmo Deus que capacita você hoje no primeiro amor e te dá estrutura, e te dá conhecimento, e te dá os dons espirituais para fazer a obra dele, no dia que você perde o primeiro amor, ele retém. E para você conseguir metade do que você tinha, é luta, meu amigo. Então nunca perca essa fome, essa sede que vocês têm. Pergunta, Aleluia, Jesus. Não tire dúvida. No ensinamento, amado, eu sempre digo, eu me saía bem no ensinamento nas igrejas quando era lá em Salvador, porque eu perguntava. Tem um lugar que eu gosto de ensinamento, lá no Mercado Povo. Lá o cara não vai de qualquer jeito, não, você passar para trás. Lá o pessoal pergunta mesmo. Pergunta. Ensinamento de dúvida. Não tenha vergonha de falar. Aqui é o lugar que você vai aprender tudo para ser melhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. 2 Coríntios, Romanos, capítulo, esse versículo, eu já evangelizei muito com esse versículo. Ele é top. Romanos, capítulo de número 10, versículo 9. A saber se por sua boca confessarei ao Senhor Jesus, o meu coração crê que Deus nos visitou. Entre os mortos serás salvo. Pronto. A senhora tem algum desejo de pregar a palavra? Não, nunca? Tem não? Já? Mas é do coração assim, a senhora tem desejo? Vamos lá. Primeiro passo. Quem um dia... Gente, presta atenção, nós estamos no ensinamento, certo? É porque talvez o ensinamento que a vocês
esperava era que eu explicasse a Bíblia, mas aqui nós estamos para aprender. Ensinamento, nós aprendemos justamente o que eu vou falar agora. Se você quer que alguém, quando você lê aqui na frente, alguém que está lá entenda o que você leu, você precisa entender o que você leu. Quem entendeu o que a irmã leu? Amém. Faltou o quê? Faltou vírgula. Lê de novo, irmã, lê de novo, lê devagar agora. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração crês que Deus ressuscitou, dentre os mortos serás salvo. Então, amados, quando você lê aqui na frente, entenda que você tem que ler para que alguém saiba o que você está falando. Para isso que serve a leitura em um ensinamento. Você tem que entender que quando você lê, alguém vai estar ouvindo e você precisa explicar. Porque a Bíblia, nos dias de hoje, ela foi traduzida por homens. E muitos que está escrito ali foi também colocado segundo o pensamento de alguém. Então, às vezes, a maneira de nós falarmos pode mudar o contexto de uma mensagem ou do que você lê. Lê o 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Para ser salvo precisamos. Confessar. Então vamos para ser crente. Nós paramos de Efésios então. Ser salvo. Arrependimento. E eu nem olhei o horário, já está acabando. Ser salvo. Arrependimento verdadeiro. O salvo ele tem um arrependimento total, verdadeiro, 100%. Nova vida em Cristo. Novo nascimento. Ser salvo é mudança de hábito, de direção, conversão total. Quem é salvo, ele tem uma transformação dia após dia que é notória. Glórias a Deus. Sempre que você vê que a sua vida está indo de cotidiano a qualquer outra pessoa, eu faço o que fulano faz, eu faço o que Bertano faz, eu faço o que... Está agindo igual crente. Você sempre tem que pensar que você é salvo. E salvo ele sempre vai ser diferente de qualquer. Ô Zé, deixa eu botar outra rapidinho aqui. Olha como o inimigo é surdo. Tipo assim, não duvidam, tipo assim, se hoje eu morrer, será que eu vou pro céu? Será? Tem uns crentes que duvidam, mas os salvos convictos sabem sim que Tem se certeza. morrer, vai pra céu. Falou tudo. Forte aí. Falou tudo. Crente ele tem dúvida da salvação. Salve. Eu sempre digo que pessoas que têm medo de morrer. Não tem na salvação. Paulo vai dizer assim, ó, se morrer para mim é. Pelo amor de Deus, o cara apanhou, levou uma surra daquela, uma pisa, e o cara vai dizer que morrer para ele é lucro. Um cara desse tem o quê? Encontrar logo com Deus. Estevão está ali, o pessoal apedrejando ele, e ele olha para o céu e fala assim: Senhor, perdoa. Eu viajo nessa parte. Eu já estava ali, Pai, mata todos eles. Jesus quer justiça. Vai ressuscitar o velho homem, vai. Vai, Cíntia. Então essa é a diferença. O salvo ele sabe que ele quer logo. É aquele pessoal que fica doidinho para encontrar logo com Cristo. Então, é mais ou menos aí. Deu para entender, né, Paulo? Não, é porque a gente vai... Acredito que muitos ouviu muito isso, né? E também a Bíblia fala que o que não está na Bíblia é anátema. Ou seja, não vale. Não é isso? Tem que estar na Bíblia. Então, vamos pular, senão não dá tempo eu finalizar. A diferença entre crente e o salvo. Vou falar só algumas. Crente, crê em Jesus. Salvo, vive para Jesus. Crente, conhece a verdade. O salvo é transformado pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. Crente pode ter fé intelectual. Salvo
tem fé de salvação. Crente pode não haver mudança. O salvo há frutos visíveis de transformação. É aquela pessoa, só em você olhar, você já vê que a pessoa está mudando dia por dia. Então, o crente pode seguir a religião evangélica. Ele pode vir na igreja, igual eu falei, ele pode estar dentro da casa do Senhor todos os dias. Tem campanha de oração. Só que o salvo segue a Cristo. Pastor, falar em crer, Deixa eu pastor, não tenho medo, não quero nem medo. falar em crer, eu tenho uma vizinha que ela não é evangélica, mas ela fala que ela crê muito. E se olha para ela assim, ela falando, você vê que ela está crendo mesmo, né? Que ela crê realmente. Só que ela não é cristã. E um dia ela chegou, foi lá em casa, ela chegou lá em casa com os olhos cheios de lágrimas, que disse que a filha dela estava muito doente, de noite, de madrugada, e ela queria até ir lá em casa me chamar para orar pela menina dela, mas como já era avançada a hora, ela se botou a mão e orou e Jesus curou. Então, isso é possível, né? A pessoa que não é cristão, só pela fé dele, que ele crê que Jesus vai fazer, e Jesus faz, né? Porque ela disse que falou, não, vou orar. E ela disse que a menina dela estava numa febre altíssima. Se creres, verás a glória de Deus, né? A Ela palavra orou, e Deus, ela entra em ação. disse, foi instantaneamente assim, Jesus curou a filha dela. Ela chegou lá em casa e você via que era verdade, porque os olhos dela estavam cheios de lágrimas, ela contando o milagre que Deus fez. Eu acredito sim que o milagre Deus faz mediante a fé. Agora, salvação aí já é outro rumo. Ela pode ter a fé que for, mas tem que aceitar que Jesus. Tem que confessar. Só que o que acontece? Eu já vi uma pregação de Cláudio, acho que eu até dou risada, mas é a pura verdade. Sim. Vai ter crente que vai chegar lá no céu e falar assim, quem tu? Não é porque nós não lembramos, né? De ninguém. Ele fala isso, mas é mentira, porque assim. Não sei se é Mateus que o Nicolada demonstra um pouco isso. Isso, fala certinho. Tô gostando de você. Você viu aí? Ele falou na batata, isso aí fala tudo. Que Lázaro lá não lembrava de nada. Agora o cabra lá no inferno, ele lembrou. Manda alguém lá na minha casa. Então, abre aí Mateus 7,21. Passa lá dentro do instante. Senão eu vou passar muito horário. A transformação do ser humano tem que ser notória e tem que ser urgente para que você não vire um crente, mas que você possa, dias após dias, ser e ter ação de salvo. Vou ler uma mensagem que diz assim, ó: a fé que salva, a fé salva não apenas crente, mas todo aquele que se dedica com confiança e rendição e obediência para com Deus. A conclusão de tudo isso que nós falamos e do ensinamento de hoje é: todo salvo é crente, mas nem todo crente é salvo. Louvado seja Deus. Então essa é a conclusão do nosso ensinamento. Todo salvo é crente, mas nem todo crente vai ser salvo. Então que nós possamos ser salvos. Quando alguém te chamar de crente, fala, sou crente salvo. Vai lá. Jesus. Você é crente, sim, salvo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Você tem que ter certeza disso. José, Mateus 7,21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Deixo para vocês apenas esse versículo. Cumpra isso aqui. Você vai cumprir a vontade dele. Amém. Quem é apto, amado, de ler? Quem é apto de ler a Bíblia? Se você não entender a Bíblia, se você não entender, procura alguém. Eu sempre digo que eu tenho a maior vontade e desejo no coração de ensinar qualquer pessoa que eu puder ajudar e tirar dúvida, pode ter certeza. Pode ser a hora que for. Lá em Salvador a gente montava grupos à noite e tirava um sábado